Equação do primeiro grau, sem enrolação, bora, vem comigo. O dobro de um número, o que é o dobro de um número? Você tem um número, certo? Vamos chamar aqui, número. Um número. Você sabe que número é esse? Não. Você vai chamar ele de x. O dobro desse número, o dobro desse número. O que é o dobro desse número? É ele duas vezes, ou seja, x mais x, que é igual a 2x, ok? Resumindo, o dobro de um número é duas vezes ele, ou seja, 2x. Caso aqui a questão viesse perguntar o triplo desse número, o triplo desse número ficaria o quê? 3x. Assim por diante. O quádruplo, 4x. O quíntuplo, 5x, certo? Então, como é que monta essa equação? O dobro de um número, você não sabe o número, né? Então, é ele duas vezes. O dobro de um número é 2x, somado com 5. Então, vai ser mais 5. É igual a 91. É igual a 91. Pronto, minha equação está formada. O que fazer quando chegar nesse momento? Você separa a letra de um lado e número de outro. Tanto faz se as letras ficam do lado direito ou se ficam do lado esquerdo da equação, ok? Aqui está o lado esquerdo da equação e lá está o lado direito da equação. A gente fala primeiro termo e segundo termo. Qual o primeiro passo a se fazer aqui? Isolar as letras de um lado e os números de outro. O que tem aqui no primeiro termo que não tem letra e vai passar para lá? É o mais 5, certo? O mais 5 vai passar para lá. Tem alguém que tem letra que está do outro lado que tenha que passar para cá? Não. Está apenas o 91, não está acompanhando a letra, então o 91 vai continuar lá. O 2x vai continuar nesse primeiro termo. Repete. 2x igual a 91, que já está do outro lado. O mais 5, como ele não tem letra, ele vai passar para lá, só que com o sinal inverso. O inverso do mais é menos, então o mais 5 passa para lá, menos 5. Pronto, letra de um lado, número do outro. Repete esse 2x para poder juntar aqui desse lado. 91 menos 5 vai dar 86. O 2 está multiplicando com a letra, tá? Quando um número está colado com a letra, tipo assim, ó, por exemplo, ou outro exemplo aqui, ó, 4x. Isso aqui está ocorrendo uma multiplicação entre eles, tá? Tanto o número junto com a letra, uma multiplicação. Aqui está ocorrendo uma multiplicação. Se o 2 está multiplicando com x, você vai tirar ele daqui, passar para lá, dividindo, porque a divisão é o inverso da multiplicação. Repete o x, que já está desse lado, o 86, que já está lá, o 2 que estava aqui, ele vai passar para lá, dividindo. Ó, ele estava multiplicando com x, passa para lá, dividindo. X é igual a 86 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 43. Esse é o valor de x, certo? A equação do primeiro grau, ela é uma balança. Você achou o valor de x como 43, certo? Para poder equilibrar essa balança, tem que ter o mesmo valor do lado esquerdo para o valor do lado direito. O que isso quer dizer? Ó, se você pegar o x aqui, que vale 43, e colocar o 43 no lugar do x, você vai ver que essa balança vai ficar equilibrada, ó. 2 vezes x, então vai ser 2 vezes 43. Por que coloquei 43? Porque foi o valor de x. Mais 5 é igual a 91. É igual a 91. 2 vezes 43 dá 86. Mais 5, repete, igual a 91. 86 mais 5 vai dar 91. Então, 91 é igual a 91. Como você pôde perceber, nossa equação ficou balanceada, né? 91 de um lado, 91 de outro. Ou seja, o valor de x está certo, 43. Só exemplo 2, ó. Qual é o número que adicionado a 28 é o mesmo que 3 vezes esse número? Qual é o número que adicionado a 28, ou seja, qual é o número?
chamar ele de x. Você não sabe que número que é? E adicionado, ou seja, mais 28 é o mesmo, ou seja, é igual que 3 vezes esse número. Se você tem esse número que você deu de x, é igual a ele 3 vezes, ou seja, é igual a 3x. Qual é o número? X, que é adicionado a 28, é igual a 3 vezes esse número. Se você tem um x como esse número, vai ser 3 vezes ele, ou seja, 3x. Equação está montada. Lembrando, letra para um lado, número para o outro. Desse primeiro termo aqui, você tem um mais 28 que não possui letra, certo? Um que não possui letra, vamos jogar pro lado direito, para lá. Quem é que está lá que possui letra? O mais 3x. Por que eu falei mais 3x? Quando não tem nenhum sinal aqui na frente, significa que tem um positivo, tá? Ele não aparece no começo, mas isso aqui é um positivo, um número positivo. Vamos lá. X repete que está no primeiro termo. O mais 3x tá lá. Ele vai vir para cá o quê? Menos 3x. Igual o mais 28 está aqui no primeiro termo. Ele vai para lá com o sinal invertido, menos 28. Troquei o mais 28, foi para lá menos 28. Mais 3x veio para cá menos 3x. Só isso. E o x que já estava no primeiro termo, eu só mantive ele aqui. Juntando aqui, ó. X menos 3x dá menos 2x. Menos 28 repete. Quando eu tenho um número negativo que está acompanhando com a letra, ou apenas a letra negativa, você tem que multiplicar toda a equação por menos 1. O que que isso significa? Inverter todos os sinais da equação. Onde é menos fica mais e onde é mais fica menos. Multiplicando toda a equação por menos 1, menos 2x vai ficar mais 2x. Só lembrando que não há necessidade de aparecer o mais no começo. E o menos 28 vai ficar mais 28. Como eu disse, não há necessidade de aparecer o mais no começo. O 2 está multiplicando com x, ele vai passar para lá dividindo. Então vai ficar 28 dividido por 2. Logo, x é igual a 28 dividido por 2, 14. X é igual a 14, certo? Se você quiser fazer aquele balanceamento lá para poder conferir, no valor de x, que deu 14, vai ficar assim, ó, 14 mais 28, certo? E desse lado vai ficar 3 vezes 14. Você faz aí a igualdade e confere. Só, bora para o exemplo 3. O triplo de um número, 3x menos 10 é igual ao próprio número. Quem é esse próprio número? O próprio x. É igual a x mais 70. Mais 70. Quem é que não tem letra, ou seja, somente o número que está no primeiro termo, que vai passar para o outro lado? É o menos 10, ok? E quem é que tem letra que está do outro lado que vai vir para cá? O x. Só lembrando que o x é positivo, ok? O 3x vai permanecer, 3x vai permanecer nesse primeiro termo. O mais x vai vir para cá, menos x. Coloque o sinal de igualdade. Quem é que já está do outro lado que não tem letra? O mais 70. O mais 70. E o menos 10 passa para lá o quê? Mais 10. Só lembrando que esse mais 70 aqui, o mais não há necessidade de aparecer no começo, ok? E 3x menos x, juntando as duas letras aqui, vai dar 2x, igual 70 mais 10, vai dar 80. 2 está multiplicando com x, vai passar para lá dividindo, x é igual a 80 dividido por 2, logo x é igual a 40. Temos aqui agora o quarto exemplo. O triplo de um número, você tem aqui o triplo de um número, 3x, certo? Menos o consecutivo daquele número. O que que isso quer dizer? É o que vem logo após aquele número. Se você tem um número aqui, ó, 2, o consecutivo de 2 é 3. O consecutivo de 3 vai ser 4. Consecutivo de 4 vai ser 5. E assim por diante. O que você pode notar de um para o outro aqui? Que está somando mais 1, certo? Então, ou seja, o consecutivo é somar mais 1. Só que você não sabe esse número. Você vai chamar ele de x.
Qual que é o consecutivo de x? Tem muita gente que fala que é 2x, mas não é. Não é 2x. O consecutivo de x é x mais 1. Vai ficar x mais 1, ok? É x mais 1. O consecutivo de x mais 1 é x mais 2. Consecutivo de x mais 2 é x mais 3. E assim por diante. Por quê, professor? Porque presta atenção. Vamos supor que o x deu 10. O valor de x deu 10, certo? Aí, se o x vale 10, aqui vai ser 10 mais 1, que vai ser 11. 10 mais 2, que vai ser 12. 10 mais 3, que vai ser 13. E assim por diante, entendeu? Então, o consecutivo de x é x mais 1, e não 2x, como todo mundo pensa ser, certo? Só apagar aqui. Então, o triplo de um número, 3x, menos o consecutivo daquele número, menos o consecutivo dele, x mais 1. Aquele número não é x, o consecutivo é x mais 1. Lembrando que temos que deixar entre parênteses, porque isso aqui é um número só, tá? Sempre colocar entre parênteses. Consecutivo daquele número dá 139, é igual a 139. Só repetindo mais uma vez, o triplo de um número, 3x, menos o consecutivo daquele número. Então, menos o x mais 1 dá 139, ou seja, é igual a 139. A equação está montada. O que vocês vão fazer aqui primeiramente? Sinal de menos antes do parênteses, ele inverte todos os sinais que estão dentro do parênteses, ok? Repete esse 3x, não repete esse menos aqui agora, tá? Não pode repetir ele mais, porque ele vai fazer o papel de inverter. Se o x aqui não tem nenhum sinal na frente dele, é sempre positivo. Se é mais x, vai ficar o quê? Menos x. Só lembrando que esse menos não é desse menos aqui. Esse menos é o inverso, é desse sinal do x que está positivo, que ficou invertido. Se era mais x, ficou o quê? Menos x. E o mais 1 a mesma coisa. Se vai ser mais 1, se é mais 1, vai ser o quê? Menos 1. Pronto, esse sinal de menos fez o papel de inverter os sinais das letras ou dos números que estão dentro do parênteses. É igual a 139. Quem está no primeiro termo que vai passar para lá? Temos apenas o menos 1, certo? Que não tem letra. Esse 3x e o menos x vão continuar no primeiro termo. Tem alguém que tem letra do outro lado que vai vir para cá? Não. O 139 não possui letra, então ele vai continuar do lado de lá. 3x repete, o menos x repete, coloca a igualdade, o 139 já está do outro lado. O menos 1 ele vai passar para lá o quê? Mais 1. Agora junta aqui e junta lá. 3x menos x, 2x é igual a 139 mais 1, 140. 2 está multiplicando com x, então o 2 vai passar para lá o quê? Dividindo. Logo, meu x é igual a 140 dividido por 2. Ou seja, x é igual a 70. Agora, um exemplo que vai entrar fração numa equação. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, ok? Então, bastante atenção nessa parte aqui. Primeiramente, vou explicar para vocês um negócio. Você tem um número, certo? Qual é a metade de um número? Vamos botar aqui, eu coloquei 6. Qual é a metade de 6? É você dividir ele por 2, certo? Metade é dividir por 2. Ou seja, 6 dividido por 2 vai dar 3. Qual que é a metade de 10? É dividir ele por 2. Ou seja, 10 dividido por 2 vai ser 5, ok? Metade é colocar dividido por 2, colocar sobre 2. Se eu falar a terça parte é você dividir em 3 partes, ou seja, é esse número dividido por 3. 9 sobre 3, que aqui daria 3. A quarta parte seria o quê? Vamos botar aqui 16. A quarta parte de 16 é dividir ele por 4. A quinta parte, dividir por 5. Agora, quando você tem um x, você não tem um número, né? Exato, você chama de x. Você quer a metade de x, vai ser o quê? X dividido por 2. E vai ficar assim, x sobre 2, certo? Porque não tem mais o que resolver ali.
Você tem a terça parte de um número que você não sabe qual é. Vamos chamar ele de x. Então vai ser x, a terça parte, x sobre 3, ok? Sabendo disso, bora para a questão então. A diferença entre um número, você tem um número, certo? É a diferença entre ele e sua quinta parte. Menos, a diferença é menos, tá? Só lembrando disso. A diferença entre um número e sua quinta parte. O que é a quinta parte desse número? É x sobre 5. É a quinta parte dele. É igual a 32. É igual a 32. Agora aqui vai entrar um caso bem chatinho de se resolver, porque entra uma fração na equação do primeiro grau. Existem várias formas de fazer essa equação do primeiro grau, mas eu vou ensinar aqui do meu método, tá? Que eu costumo ensinar, e vamos ver se vocês conseguem pegar direitinho, tá bom? Toda vez que vocês têm um número assim, sozinho, é porque tem um 1 escondido debaixo dele. Sempre tem, tá joia? Um 1 escondido aqui debaixo. Aqui é sobre 5 mesmo, mas aqui é sobre 1 e aqui é sobre 1. Então temos o denominador 1, 5 e 1. Quantas frações que eu tenho nessa equação? 3 frações, certo? Você vai repetir elas sem colocar os números, tá? Somente os sinais, ó. Essa fração menos a outra fração é igual a essa fração. O que você vai fazer? Você vai igualar esses denominadores. Denominadores são os números de baixo, que é 1, 5 e 1. O que é igualar? É tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Tirando o MMC de 1, 5 e 1, pessoal, aqui vai dar 5, tá bom? Mas vamos fazer com calma. Algum número aqui que divide por 2, sempre começar por 2, tá? Tem algum número que divide por 2? Não. Tem algum número que divide por 3? Não. Próximo número primo, que é o 5. Tem algum número que divide por 5? Tem, que é o próprio 5. Então, boto 5 aqui. 1 não divide por 5, repete. 1 também não divide por ninguém, só por ele mesmo, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 1 repete. Todo mundo virou 1. Logo, o MMC vai ser o número 5. Então, toda a minha equação aqui, os denominadores vão virar 5. O 1 virou 5, o 5 vai manter 5 e o 1 vai virar 5. Agora, não coloque essa letra aqui, esse número aqui agora não, porque alguns vão modificar, tá? Para o 1 virar 5, ele foi aumentado 5 vezes, certo? Então aqui vai aumentar 5 vezes também. X vezes 5, aqui vai ser 5x. Para o 5 virar 5, não mudou nada. Manteve. 5 continuou 5. Logo, o x que está em cima dele vai continuar x. Ok? Para o 1 virar 5, foi multiplicado 5 vezes. Então, aqui em cima, você também vai aumentar 5 vezes. 32 vezes 5. 32 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Dá 160. Pessoal, depois que você igualou todos os denominadores aqui, todo mundo virou 5, você pode cortá-los agora, tá? Não vou explicar nessa aula o motivo de poder cortar, senão vai ficar muito longa, mas você pode cortar o 5 com 5. O que vai sobrar para vocês é o 5x, a parte de cima, tá? 5x menos x é igual a 160. Pronto. Agora você tem aquela equaçãozinha que a gente já estava estudando até agora. Letra para um lado, número para o outro. Só que nesse caso não há necessidade de mudar de lado, porque as letras já estão aqui, o número já está lá. Junta a letra aqui, ó, 5x menos x vai dar 4x. 160 repete. 4 está multiplicando com x, ele vai passar para lá o quê? Dividindo. 160 dividido por 4, 16 dividido por 4 é 4, certo? E coloca esse zero aqui, ó. Pronto, 40. Ok? Pessoal, agora vamos para o último exemplo para poder finalizar essa parte de equação do primeiro grau, ok? Você tem um número, certo? Tem um número, você pode chamar ele de qualquer letra que você quiser, geralmente a gente chama de x. Qual que é o triplo dele? O triplo dele vai ser 3x. E qual que é a metade dele? Como eu disse no exemplo
anterior? A metade dele é dividido por 2, certo? Ou seja, x sobre 2. A diferença entre o triplo, 3x, só lembrando que a diferença é menos, e a metade desse número, a diferença entre o triplo de um número e a metade desse número, ou seja, 3x menos x sobre 2. A diferença entre o triplo e a sua metade. É igual a quanto? É igual a 35. Prontinho, a equação está montada. Primeiro passo, colocar. Primeiro passo, por quê? Aqui é uma fração, certo? Só lembrando que quando tem uma fração sequer, você tem que fazer esse esqueminha que eu estou fazendo, ó. Colocar o denominador 1 em todos os números que não tem, né, nenhuma fração, tem que botar um aqui e um ali. Tirar o MC de 1, 2 e 1, que vai dar 2, certo? Quantas frações eu tenho aqui primeiro? Vamos colocar uma, duas, igual a terceira, 3. Tem que botar o sinal de menos, hein? Esquece não, e a igualdade também. MMC de 1, 2 e 1 vai ser 2. Então, todas as frações vai ser sobre 2, ok? Para o 1 virar 2, multiplica por 2. Logo, em cima, multiplica por 2 também. 3x vezes 2 dá 6x. Para o 2 virar 2, manteve. Não teve nenhuma alteração. Logo, x vai continuar sendo x. Para o 1 virar 2, foi multiplicado por 2. Logo, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. 35 vezes 2 vai dar 70. Próximo passo, cortar todos os denominadores aqui, ó. 2, 2, 2 e 2. 6x menos x. Deixa eu repetir essa equação aqui embaixo. Sobrou quem? 6x menos x igual a 70. 6x menos x vai dar 5x igual a 70. 5 está multiplicando com x, vai passar para lá dividindo. 70 dividido por 5. Vamos fazer aqui a divisão. 70 dividido por 5. Posso pegar o 7? Posso, porque tem que ser maior ou igual. 5 vezes quanto que dá ou aproxima de 7? 5 vezes 1. Não pode ser vezes 2, que vai ultrapassar. Vai dar 10. 5 vezes 1 dá 5. Para chegar a 7, sobra 2. Abaixa o 0. 5 vezes quanto que dá ou aproxima de 20? 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Para chegar a 20, sobra 0. Então, 70 dividido por 5 dá 14. Logo, x vale 14. 70 dividido por 5, 14. Ok? Aí, pessoal, vou deixar no link aí abaixo as atividades para vocês fazerem, tá? Com esses exemplos aqui, vocês conseguem fazer todas as atividades presentes nesse PDF. Até a próxima aula.